O ar dentro do carro de repente ficou denso, pesado. Aquele silêncio que se instala antes da tempestade, sabe? Eu só conseguia ouvir o zumbido baixo do motor e a batida surda do meu próprio coração, que parecia ecoar dentro da minha cabeça. Foi quando um ruído cortou essa quietude. Não foi um grito, não foi uma ordem, foi um clique. Um clique seco, metálico, inconfundível, vindo diretamente do banco de trás. O som de uma arma sendo preparada para o disparo. Meu sangue não só gelou, ele virou pedra nas minhas veias. Minhas mãos tremiam, encharcadas por um suor frio. Pelo retrovisor, vi apenas um vislumbre do movimento, mas foi o suficiente para entender tudo. O olhar cúmplice entre eles. Naquele instante, o chão se abriu, e eu tive a certeza de que era o fim. A imagem do meu filho veio à minha mente. Não havia para onde correr, mas em meio ao terror absoluto, uma faísca de pura insanidade me ocorreu. Minha única chance era fazer algo que eles jamais esperariam. E pensar que tudo começou por causa de uma conta de luz. Não era uma conta qualquer, mas aquela com a tarja vermelha em negrito, o aviso de corte para a manhã seguinte, um ultimato. Eu estava exausto. Era aquele tipo de cansaço que se infiltra na alma, que deixa os olhos ardendo e a nuca pesada. A noite tinha sido um desastre completo. Uma sucessão de corridas curtas e mal pagas que mal cobriam o custo da gasolina, quanto mais as contas de casa. Minha mão já estava no celular, pronta para apertar o botão de ficar offline e me render à derrota, quando a tela brilhou com uma última notificação. O som, que normalmente era uma promessa de renda, soou como uma sirene de alerta. A oferta piscava na tela. Uma corrida de valor alto, o triplo do que eu tinha faturado nas últimas 4 horas de trabalho árduo. Era a salvação. Era o dinheiro exato para a conta de luz. E talvez até para aquela pequena compra do mês que estava faltando. Mas logo abaixo do valor, o endereço de partida fez um nó se formar na minha garganta. Era o coração da comunidade do Morro Alto, um lugar que até a polícia evita depois de uma certa hora. Fiquei ali, paralisado, por uns 10 segundos que pareceram uma vida inteira. A voz da razão, do bom senso, gritava na minha cabeça. Recuse. Não vale o risco, vá para casa. Mas a outra voz, a do desespero, a do pai de família encurralado, falava mais alto. Ela não sussurrava, ela berrava. Ela me mostrava o rosto do meu filho, o papel do aviso de corte, a prateleira meio vazia, a despensa. Vai ser rápido. Essa voz traiçoeira me seduziu. Você entra, pega o passageiro e sai. É só mais uma corrida. Ninguém mexe com um trabalhador. E eu, no auge do meu cansaço e da minha necessidade, escolhi acreditar nessa mentira. Com o dedo trêmulo, mas decidido, deslizei para o lado e aceitei. Naquele instante, eu não estava apenas aceitando uma corrida. Eu estava fazendo uma aposta cega com o destino, e o preço dela era infinitamente mais alto do que eu podia imaginar. O caminho, até o ponto de partida, foi uma descida lenta ao inferno. O GPS me guiava por um labirinto de ruas cada vez mais estreitas e esburacadas. A cada curva, a civilização parecia ficar para trás. As luzes vibrantes da cidade grande deram lugar a postes solitários com lâmpadas fracas e amareladas, muitas delas quebradas, criando poças de luz e longas sombras dançantes que pareciam esconder perigos. Eu me sentia como um explorador entrando em uma selva desconhecida. O meu carro, antes meu porto seguro, agora parecia uma cápsula frágil e vulnerável. O ponto de encontro era no final de uma viela sem saída, espremida entre muros altos e pichados. Tive que parar o carro e esperar. O silêncio ali era diferente de qualquer outro. Não era um silêncio de paz. Era um silêncio carregado, pesado, como o ar antes de uma tempestade violenta. Era o silêncio de quem observa, de quem espera. Cada estalo ao longe, cada latido de cachorro, me fazia pular no banco. Depois de 2 minutos que se arrastaram como 2 horas, 2 figuras esguias emergiram de uma escuridão quase total. Eram jovens, vestidos com moletons largos e capuzes que cobriam seus rostos, movendo-se com uma fluidez que me pareceu ameaçadora. Eles não disseram uma palavra. Um abriu a porta de trás, o outro a do passageiro da frente. Entraram e bateram as portas com uma força desnecessária,
o som ecoando na noite. Boa noite, eu disse, forçando minha voz a sair firme, profissional como faço em toda corrida. A única resposta foi um grunhido indecifrável do rapaz que sentou ao meu lado. Ele me deu o endereço de destino, uma voz baixa e arrastada. Coloquei no GPS e comecei a dirigir. Nos primeiros 10 minutos, uma falsa e perigosa sensação de normalidade tentou se instalar. Talvez eu esteja apenas paranoico, pensei. Talvez sejam apenas 2 moradores voltando para casa. O silêncio dentro do carro era absoluto, quebrado apenas pela voz robótica do GPS. Mas aquela calma era uma farsa. Era a calma da superfície de um pântano que esconde em suas profundezas o perigo mortal. Estávamos a uns 15 minutos de viagem, já começando a sair da área mais crítica da comunidade. Eu sentia meus ombros relaxarem um pouco, a tensão nos meus músculos diminuir. As ruas começavam a se alargar, a iluminação a melhorar. O destino final era um bairro de classe média, um lugar seguro, familiar. Falta pouco, pensei, um suspiro de alívio se formando em meu peito. Foi exatamente nesse momento de vulnerabilidade que o castelo de cartas da minha tranquilidade desabou com um sopro. O rapaz ao meu lado, que até então parecia uma estátua de pedra, se mexeu pela primeira vez. Ele não se virou para mim, continuou olhando para frente, para a escuridão da estrada, e disse com a mesma voz arrastada e sem vida: "Chefe, vira nessa próxima aqui. É um atalho, a gente corta caminho." Meu sangue congelou. Olhei para a tela do GPS. A rota sugerida pela tecnologia, pela lógica, era continuar reto por mais 3 quarteirões em uma Pentinser, avenida principal, uma via movimentada e bem iluminada que nos levaria direto ao destino. A rua que ele apontava era o oposto disso. Era uma boca escura, estreita, ladeada por galpões abandonados e terrenos cobertos de mato. Não era um atalho. Era uma rota de fuga para eles e uma armadilha para mim. Todo o meu corpo entrou em estado de alerta máximo. Um arrepio percorreu minha espinha, e não era de frio. "O GPS está mandando ir reto, chefe. Parece mais rápido", respondi, tentando manter a voz neutra, calma, como se estivesse apenas debatendo a melhor rota. Eu estava testando a reação dele e precisava de uma confirmação. Ele se virou para mim pela primeira vez. O capuz ainda cobria parte do seu rosto, mas eu pude ver seus olhos, frios e vazios, como os de um tubarão. "O GPS não sabe de nada. Eu sei o caminho. Vira aqui", ele não disse. Ele ordenou. A palavra não se formou na minha garganta, mas se recusou a sair. Eu sabia que negar seria um confronto direto, uma declaração aberta de que eu tinha entendido o plano. Naquele instante, a dinâmica de poder mudou irreversivelmente. Eu deixei de ser o motorista. Eu era um prisioneiro, e a única coisa que eu podia fazer era obedecer e rezar. Se a ordem para virar na rua escura foi o alarme de incêndio, o que eu vi pelo espelho retrovisor um segundo depois foi o próprio fogo me cercando. Foi um gesto quase imperceptível para quem não estivesse procurando. O rapaz sentado atrás de mim, que até então eu mal tinha notado, inclinou-se ligeiramente para frente. Nossos olhos se cruzaram no espelho por uma fração de segundo. Não havia nada ali. Era um vazio, um breu. Então, ele desviou o olhar para o comparsa no banco da frente e fez um sutil, quase invisível, aceno com a cabeça. Um gesto de "é agora". O outro, que me encarava, respondeu com um piscar de olhos lento, deliberado. Pronto. Estava confirmado. Aquilo selou o meu destino. Não era um assalto por oportunidade. Era algo planejado. Eles me atraíram para ali, para aquele labirinto de escuridão com um propósito claro. Naquele momento, todo o meu corpo se transformou. Eu não era mais um motorista. Eu era uma presa. Cada músculo do meu corpo enrijeceu. O volante, antes um instrumento de trabalho, agora parecia a única coisa que me conectava à realidade. E minhas mãos o agarravam com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. O ar parecia ter sido sugado para fora do carro. Eu podia sentir o cheiro do perigo, um cheiro metálico, de adrenalina e medo. Eu não sabia o que eles queriam. O carro, o celular, o pouco dinheiro que eu tinha, ou algo pior. E era esse algo pior que ecoava na minha mente, transformando meu medo em um pânico gelado e paralisante.
A calma deles era a minha tortura. Eles não tinham pressa, estavam no controle total da situação, saboreando o momento, e eu era apenas o rato que havia caído na ratoeira. O tempo começou a se distorcer. Cada segundo se arrastava como uma hora. O carro avançava lentamente pela rua escura, os faróis iluminando um cenário de abandono, mas minha mente estava em outro lugar. Era um turbilhão caótico de imagens e pensamentos. Vi o rosto da minha esposa sorrindo. Vi meu filho pequeno correndo para me abraçar quando chego em casa. Pensei no carro, nas parcelas que ainda faltavam, no suor que derramei para tê-lo. Pensei em todas as notícias que já tinha visto, de colegas que não tiveram a mesma sorte, que acabaram em uma vala por muito menos. É isso, chegou a minha vez. Uma voz fria sussurrou no fundo da minha alma. Eu podia sentir o gosto amargo do pânico na boca. Minhas mãos estavam tão suadas que escorregavam no volante. Eu me sentia completamente impotente, um boneco nas mãos deles. E foi nesse auge do meu desespero interno, quando eu já estava me entregando ao inevitável, que o som aconteceu. O som que transformou o medo abstrato em um terror concreto e imediato. O clique. Aquele clique seco, metálico, inconfundível. O som de uma trava de segurança sendo liberada, de um cão de revólver sendo armado. Veio do banco de trás. Não precisei olhar. Não precisei ver a arma. Aquele som viajou diretamente para a parte mais primitiva do meu cérebro, a parte que só entende uma coisa: lutar ou fugir. Mas como lutar contra uma arma? Como fugir quando se está encurralado? O mundo ficou em silêncio. Tudo desapareceu. Só existia eu, eles, e o eco daquele clique mortal na minha cabeça. O terror tem um efeito curioso. Primeiro, ele te paralisa. Você vira pedra, incapaz de pensar ou agir. Eu estava nesse estado petrificado, apenas esperando a ordem, o grito, o toque frio do cano da arma na minha nuca. Eu já tinha desistido. Minha mente estava se preparando para o pior, repassando uma despedida silenciosa para as pessoas que eu amava. Mas então, algo mudou. Talvez tenha sido o instinto de sobrevivência, a última defesa de um animal encurralado. Uma pequena parte do meu cérebro se recusou a aceitar aquele fim. Em meio ao caos do pânico, uma ideia surgiu. Não foi um plano elaborado, foi uma faísca. Uma faísca de pura insanidade nascida do desespero absoluto. Eu pensei, o que eles esperam de mim? Medo, submissão, choro, súplica. Eles tinham um roteiro na cabeça deles, e eu era o ator coadjuvante que deveria seguir as falas. E se eu rasgasse o roteiro? E se, em vez de ser a vítima assustada, eu me tornasse o problema? Um problema que eles não saberiam como resolver. Eles queriam meu carro, meu dinheiro. Mas e se o motorista, a peça principal para controlar, a situação simplesmente parasse de funcionar? A ideia era absurda, ridícula. Uma aposta de 1 em 1 milhão. Mas era a única carta que eu tinha na mão. Fingir. Fingir algo tão grave, tão repentino, que mudaria o foco da situação. Tiraria o poder das mãos deles e o traria de volta para mim, mesmo que fosse da forma mais bizarra possível. Um ataque cardíaco. A imagem se formou na minha mente. Era loucura, mas era a minha única loucura. E aí eu te pergunto, o que você faria numa situação dessas? Numa rua escura com uma arma apontada para você, sem saída. Se entregaria? Tentaria reagir? Pense nisso. Agora, segura a respiração, porque o que eu fiz desafiou toda a lógica. Eu não dei tempo para a minha mente racional me chamar de idiota. Eu agi. Puxei o ar com uma força violenta, um arquejo gutural que pareceu rasgar minha própria garganta. Soltei um gemido de dor, um som animal, e minha mão direita largou o volante para agarrar o lado esquerdo do meu peito com uma força teatral. Eu me lembrava de cenas de filmes, de documentários. Inclinei meu corpo para frente, batendo o peito contra a direção e comecei a tremer. Tremer de verdade não foi difícil. A adrenalina já estava fazendo metade do trabalho. Comecei a ofegar, com respirações curtas e rápidas. Meu peito. Consegui balbuciar com a voz embargada. Para dar mais veracidade, deixei meu pé escorregar um pouco no acelerador, fazendo o carro dar um pequeno solavanco para frente, e em seguida, comecei a virar o
volante erraticamente de um lado para o outro, como alguém que perdeu completamente o controle motor. O carro balançou perigosamente na rua estreita, o pneu cantando no asfalto. A minha atuação não podia ter falhas. Precisava ser 100% convincente. Eu não estava mais fingindo estar com medo deles. Eu estava atuando como um homem cujo corpo o estava traindo da forma mais violenta possível. Um homem que estava encarando a morte, mas não a que eles planejavam para mim. A reação deles foi imediata, mas não foi a que eu esperava. Não houve risada, não houve descrença. Houve confusão. Um choque puro e absoluto. O rapaz do banco da frente, que momentos antes era a personificação do perigo, virou para mim com os olhos arregalados. "Que porra é essa, coroa? Para de palhaçada e encosta o carro." Ele gritou, mas a voz dele não tinha mais aquela autoridade fria. Tinha um pingo de pânico. O de trás estava ainda mais perdido. "O que está acontecendo? Ele está tendo um troço?" perguntou ao comparsa. Eu continuei a minha performance macabra. Deixei minha cabeça pender para o lado com os olhos revirados e comecei a emitir um som borbulhante com a garganta. O carro deu outra guinada, dessa vez raspando o pneu na guia da calçada, produzindo um barulho alto e assustador. Foi esse som que selou o destino deles. O pânico nos olhos do primeiro assaltante se transformou em terror. A situação tinha saído completamente do controle deles. O plano era simples: render, roubar, fugir. Não. Havia um plano B para o motorista ter um colapso cardíaco no meio de uma rua deserta. Eles não eram mais os predadores controlando a presa. Eram passageiros presos em um veículo desgovernado, com um homem moribundo ao volante. "Abre a porta! Vamos sair daqui! Esse velho maluco vai matar a gente!" O de trás gritou, já não se importando mais com a arma ou com o assalto. O medo da morte iminente, não pelas mãos de um rival, mas num acidente de carro estúpido, era muito maior. O cheiro de pneu, queimado da raspada na guia, invadiu o carro, adicionando mais um elemento de caos à cena. O assaltante da frente começou a esmurrar o painel. "Para o carro, desgraçado! Para essa merda!" Mas eu, no meu delírio, apenas continuei a gemer e a tremer. A arma, o símbolo de poder deles, agora era inútil. De que adiantaria atirar em mim? Só pioraria a situação, faria o carro bater com mais certeza. O medo mudou de lado. Aquele terror que me paralisou minutos antes, agora estava estampado no rosto deles. Eles não queriam mais meu carro, meu dinheiro ou minha vida. Eles só queriam uma coisa: sair daquela armadilha de metal desgovernada. O que era para ser o local do crime deles se tornou a cena do pânico deles. Com o carro quase parando, enquanto eu mantinha o pé leve no freio como um último espasmo, o da frente finalmente conseguiu abrir a porta. Sem olhar para trás, ele se jogou para fora do carro em movimento. O de trás não demorou nem um segundo. Abriu a porta e fugiu na mesma direção, desaparecendo na escuridão da qual haviam surgido. E então, o silêncio. Um silêncio profundo, absoluto, quebrado apenas pela minha própria respiração ofegante e pelo tic-tac do motor esfriando. As duas portas abertas eram como feridas no meu carro, testemunhas da loucura que acabara de acontecer. Eu fiquei ali, parado, no meio daquela rua escura, com o peito ainda doendo. Não de um ataque cardíaco, mas da tensão absurda. A tremedeira não era mais fingimento. Meu corpo inteiro se sacudia, uma reação tardia ao pico de adrenalina. Abaixei a cabeça sobre o volante, e o cheiro do plástico e da poeira me trouxeram de volta à realidade. Eu estava vivo. Eu estava sozinho. Funcionou. A ideia mais estúpida da minha vida tinha funcionado. Lentamente levantei a cabeça. Olhei pelo retrovisor esperando vê-los voltar. Nada. Apenas a escuridão e o silêncio. Com as mãos trêmulas, estiquei o braço e fechei a porta do passageiro. Saí, dei a volta e fechei a porta de trás. Voltei para o meu lugar. Tranquei as portas, afivelei o cinto. Engatei a ré com um cuidado infinito. Manobrei o carro e saí daquela rua do inferno o mais rápido que pude, sem nunca olhar para trás. Eu não sentia alegria, não sentia orgulho. Sentia um alívio tão profundo, tão avassalador, que parecia pesar uma tonelada. Eu tinha encarado a morte e a enganado com uma peça de teatro amadora.
Eu não fui para casa imediatamente. Dirigi sem rumo pela cidade adormecida, vendo as primeiras luzes da aurora pintarem o céu de tons de cinza e laranja. Eu precisava daquele tempo para processar, para deixar a ficha cair, para sentir o asfalto seguro sob os pneus novamente. Aquele dinheiro da conta de luz, que horas antes parecia uma questão de vida ou morte, agora parecia a coisa mais trivial e estúpida do mundo pela qual arriscar tudo. Cheguei em casa quando o dia já estava claro, o sol já esquentando as ruas. Minha esposa e meu filho ainda dormiam. Entrei em casa na ponta dos pés, como um ladrão, com medo de quebrar a paz daquele santuário. Fui até o quarto do meu filho e fiquei olhando ele dormir, com o rosto sereno, a respiração tranquila, completamente alheio ao inferno que eu tinha acabado de atravessar. Ali, naquele momento, observando a vulnerabilidade dele, eu entendi a dimensão real do que tinha acontecido. O que eu quase perdi não foi um carro ou um celular. Eu quase perdi aquilo, aquela cena, a chance de vê-lo crescer. Aquele susto mudou algo fundamental em mim. Mudou a forma como eu vejo meu trabalho, os riscos que estou disposto a correr. O dinheiro continua sendo necessário. As contas não param de chegar. Mas hoje, eu aprendi a ouvir aquela primeira voz, a da sensatez. Aprendi que um não, na hora certa, é um ato de coragem, e não de fraqueza. O carro eu conserto. O dinheiro eu ganho de novo. Mas aquela sensação de olhar para o meu filho dormindo, sabendo que eu quase não voltei para casa, isso não tem preço. Isso é a verdadeira riqueza. Eu decidi contar essa história não para me gabar nem para parecer um herói. Longe disso. Eu fui imprudente, fui ganancioso e tive uma sorte que eu sei que muitos outros colegas não tiveram. Eu conto essa história como um aviso. Um aviso para todos os meus companheiros de volante, guerreiros e guerreiras que estão na luta todo santo dia, debaixo de sol e de chuva, lidando com todo tipo de gente, muitas vezes por um valor que não paga nem o nosso estresse. Confiem no instinto de vocês. Aquela sensação ruim na boca do estômago, aquele arrepio na nuca quando o passageiro entra no carro. Não ignorem isso. É o seu anjo da guarda. É o seu corpo te avisando que algo está errado. Nenhum valor piscando no aplicativo, nenhuma gorjeta gorda, nenhuma avaliação de 5 estrelas vale a sua segurança ou a sua paz de espírito. Se uma corrida parece estranha, se o local é perigoso demais, se o passageiro te passa uma energia ruim, cancele. Cancele sem pensar 2 vezes. A sua vida, o seu bem-estar e a paz da sua família valem mais do que qualquer coisa. Nós somos a linha de frente dessa cidade, o sangue que corre nas veias das ruas, mas não precisamos ser a linha de tiro. A nossa segurança tem que vir em primeiro lugar, sempre. Se cuidem na pista. E até a próxima.